farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira, bem-vindo à 58ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é Nós não somos animais. Será que podemos obter luz clara sobre este assunto na Bíblia, um assunto que normalmente é muito controverso? Há quem diga que todos os seres vivos são classificados como animais e que o homem, sendo um ser vivo, seria, portanto, um animal. Tal, porém, revela enorme ignorância por parte de quem afirma isto, pois, em primeiro lugar, os seres vivos, logo à cabeça, não são todos animais. A ciência classifica-os em 5 reinos diferenciados e ainda assim de forma redutora, pois há outros seres vivos que estão para além desses domínios identificados pela ciência. E não me refiro aos vírus sobre os quais não há unanimidade científica sobre se serão seres vivos ou não. Não vou aqui discutir isso, porque não é este o fórum. Os reinos classificados pela ciência são o Animalia, que corresponde aos animais, o Plantae, que corresponde aos vegetais, o Fungi, que corresponde aos fungos, o Protista, que corresponde às algas e protozoários, e o Monera, que corresponde às bactérias e árqueas. O homem é um ser vivo, mas como veremos, não se enquadra em nenhuma das classificações anteriores referidas. E para além do homem, há mais seres vivos que não têm cabimento naqueles reinos assim classificados pela ciência. Além da existência do reino humano, não nos podemos esquecer, por exemplo, do reino angélico e do reino divino. A Bíblia diz que Deus criou os animais primeiro. Lemos na Bíblia que grandes criaturas do mar, aves, gado e as bestas da terra, cada um segundo a sua espécie, e depois de toda a espécie de animais serem criados, lemos na Bíblia que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, em Gênesis, no capítulo 1. E Deus deu ao homem domínio sobre todos os seres vivos da terra. O homem tem 3 atributos que os animais não possuem: a razão, a consciência e a vontade. Os animais são motivados pelo instinto. Os seus padrões de comportamento são instintivos, não são inteligentes. Um cão provavelmente não sente mais remorso depois de morder, por exemplo, um homem do que quando mastiga um osso ao alimentar-se. Os animais agem instintivamente, por instinto, portanto. O primeiro homem, Adão, logo no seu início, usou todos aqueles 3 atributos que referi anteriormente. Primeiro ele argumentou que o seu próprio juízo era tão bom quanto o juízo de Deus. E ele comeu o fruto proibido. Nesse ato, a vontade do homem entrou em ação, pois ele poderia ter decidido de outra forma. Então depois que ele quebrou o mandamento de Deus para não comer do fruto, ele sentiu a consciência atingida, pesada, e fugiu para se esconder. Ora, o homem tem sempre seguido este padrão ao longo dos séculos, desobedecendo voluntariamente a Deus e fugindo dele e da sua presença. É assim que muitos se encontram hoje, a fugir de Deus. E esta é a razão de Deus estar sempre em busca do homem, desde o primeiro momento em que ele pecou. E isto porque o ama e não quer que ele se perca. Dentro desses atributos dados por Deus estão vida ou morte, felicidade ou tristeza, paz ou conflito. Se o homem dissipa os poderes que Deus lhe deu, ele é de todas as criaturas a mais infeliz, a mais miserável mesmo. As pessoas são pequenas criaturas com grandes capacidades, seres finitos com desejos infinitos, não merecendo nada, mas exigindo tudo. Deus fez as pessoas com essa enorme capacidade e desejo para que apenas Ele pudesse, como infinito que é, fazer parte da sua vida de forma plenamente satisfatória, satisfazendo completamente esse desejo que elas têm. Foi Deus que implantou no homem o sentido da infinitude. Deus diz na Bíblia, no livro de Eclesiastes, que colocou a eternidade no coração do homem. E é importante que saibas que só o Deus infinito, eterno, pode satisfazer plenamente os teus desejos infinitos, eternos. Deus sempre quis ter comunhão com o homem. Ele nunca quis que o homem estivesse só. Porém, só ficará, diz a Bíblia, por toda a eternidade, em densas trevas, se o homem recusar a oferta que Deus tem para ele. Alguma vez já pensaste realmente sobre quão vastamente diferentes somos
de qualquer membro do reino animal? A diferença é enorme e é preciso levá-la a sério, pois demonstra claramente que nós não somos de facto animais. É verdade que existem semelhanças. Temos corpos, como os animais, e um dia, como eles, os nossos corpos morrerão e decompor-se-ão. Como eles, acabaremos por morrer. Como Deus decretou a Adão, és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. Os animais também sentem dor, exatamente como nós. E aparentemente alguns podem até experimentar algumas emoções, ainda que de forma limitada. Porém, nós não somos uma forma superior de animal. Nós somos únicos. E a razão é porque Deus colocou algo de si mesmo, dentro de nós, o Espírito. Algo que não colocou em nenhum animal. A Bíblia diz, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Ora, Deus é Espírito e Ele criou-nos à sua imagem. Portanto, com Espírito. Nós termos Espírito distingue-nos dos animais. Deus deu-nos Espírito além de alma. Tu não tens apenas um corpo e mente, também tens alma e Espírito. Isso é o que nos distingue de todas as outras criaturas aqui na Terra. E o que é o teu Espírito? O teu Espírito é a parte imaterial, mas real em ti, que pode conhecer Deus e entrar num relacionamento pessoal com Ele. É o Espírito que nos dá a consciência de Deus. Esta é a razão porque os homens são eminentemente religiosos e os animais não, pois estes não têm Espírito. Perdão. Foi Huxley que disse, há povos sem Deus, mas não há nenhum sem deuses. Ou seja, o homem é um ser religioso e o homem é religioso por razão de possuir Espírito. Os homens têm igrejas, os animais não. O Espírito é o que te capacita a falar com Deus, a dirigir-te a Ele em oração. A Bíblia diz que Deus é Espírito e os homens só o podem adorar em Espírito e em verdade. Por que não te diriges a Ele agora em oração e lhe pedes a luz de que precisas? É por isso que és único. E é por isso que a vida humana tem dignidade e importância. É também por isso que valorizamos a vida humana e devemos tudo fazermos tudo o que pudermos para a preservar. Nós não somos animais, portanto não devemos atuar como animais. Mas infelizmente é assim que muitos atuam, de uma forma tão impensada. A Bíblia diz que Deus fez o homem pouco menor do que os anjos e de glória e de honra o coroou. Lemos isso no Salmo 8,5 e em Hebreus 2,7. Só o homem pode pensar sobre quem ele é e por que está aqui. Só o homem se interroga sobre qual o propósito da sua vida e sobre como deve viver. Mas acima de tudo, só o homem pode ter um relacionamento pessoal com Deus e saber que poderá ir para junto dele um dia para toda a eternidade. Se pensarmos que somos animais, acabaremos por agir como animais. E também começaremos a tratar os outros como animais, o que é muito grave. E é isso que no mundo temos infelizmente estado a assistir cada vez mais. Cuidado, pois. Eu oro para que te rendas à verdade da palavra de Deus e creias que o Senhor Jesus Cristo veio à Terra resolver o problema do pecado que separa o homem de Deus, constituindo-se no único que te poderá levar para junto dele. Porém, só se creres em Jesus Cristo como teu único Salvador, podes beneficiar dessa graça. Para finalizar, e não é demais repetir, nós não somos simplesmente um corpo e uma mente. Também temos uma alma e espírito dados por Deus. Ao contrário dos animais, só nós podemos pensar de onde viemos e por que estamos aqui e para onde vamos quando morrermos. Acima de tudo, só nós podemos experimentar um relacionamento pessoal com Deus. E este só através de Jesus Cristo, que se apresentou como o único caminho para Deus. O Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário resolver o problema do pecado que nos separa de Deus. Ele foi castigado para que tu e eu não sejamos castigados. É por isso que bem diz a Bíblia, e eu faço aqui ressoar uma vez mais as suas palavras. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. É o farol